Se você acompanha Casa Cor já há algum tempo, deve, com toda certeza, ter esbarrado no trabalho do Rui. Inclusive, em 2015, quando a gente mostrou Casa Cor Brasília, tinha trabalho do Rui lá. Mas nós estamos na Bahia. Rui é aqui da Bahia, de Vitória da, Vitória da Conquista, mas ele nasceu aqui. E fez em Brasília a fachada, e aqui em Casa Cor Bahia, nesse ano e anos anteriores também, né? Também. Fachada, essa história de fachada surgiu em 2011. Nós fizemos 2011, 2012 aqui em Salvador. Aí 2015 fizemos em Brasília e esse ano voltamos para fazer essa fachada. Como a encomenda de Dona Luísa, né? Luizinha pediu uma coisa, segundo ela. Mas vem acompanhado de um gesto. Ó, Denis, ela queria uma coisa assim. Ela queria uma coisa assim. A encomenda dela foi exatamente essa. Ela pediu uma coisa. Exatamente. Porque ela queria dar esse efeito à casa, que era uma casa, segundo ela, uma casa singela, não tinha nada que chamasse atenção. E ela queria algo que chamasse atenção. E eu te contei que quando eu passei por aqui, ainda não sabia que Casa Cor era aqui. Estava passando antes do nosso carro estacionar. Eu falei, nossa, olha que legal. Era aqui a Casa Cor. Então você conseguiu esse efeito. Como é que você criou esse efeito aqui? Na verdade, como acabamos de dizer, né? Essa encomenda veio de fazer uma coisa. Então, a missão de fazer uma coisa diferenciada, com base até nos projetos anteriores, que a gente gosta de fazer uma coisa bastante, que foi impactante, é um coroamento que a gente queria fazer, justamente para convidar quem estava passando a visitar a Casa Cor, a enxergar a Casa Cor, que estou aqui, ainda mais esse ano na Barra, novamente nesse formato de casa, trazendo a Casa Cor antiga, né? Aquela Casa Cor aconchegante, um pouco menor, mas está muito bacana esse ano. Então a gente precisava de um efeito que convidasse o passante. Sim. Tanto que até durante a obra muita gente perguntava onde é que é a Casa Cor, eu dizia, ó, vá vindo, que na hora que você vai enxergar o container inclinado, quase caindo. Então isso virou uma brincadeira. Sim, porque o container é o que forma a base da bilheteria, que está ali. O container chama muita atenção, mas essa entrada aqui também chama atenção bastante. Isso aqui são... como é que se chama isso na engenharia, em U? Como é que é viga em U? Na verdade são vigas em U. Isso, eu fico brincando quando eu digo, o pessoal me chama de doido, né? Mas na verdade é uma formatação baseada na matemática, né? Isso é baseado no paraboloide hiperbólico. Como é que é? Vamos repetindo, paraboloide hiperbólico. Isso, na verdade são peças conformadas. Na hora de construir isso, a gente pegou as peças e saiu colocando com angulações idênticas de ponto a ponto. Então você tem elementos retos que dão a sensação de uma organicidade. Tanto que teve gente que achou que eu curvei o ferro. Na verdade, não. A sensação que dá é de uma coisa orgânica em cima de um elemento relativamente frio, relativamente rígido. Relativamente não, é rígido. Que o aço, inclusive, é uma peça inteira de 6 metros, sem nenhuma espécie de corte, de nenhuma interferência. A gente simplesmente trabalhou o ângulo e a distância. Então, é uma sequência, a distância é idêntica, o ângulo vai variando sempre igual e que dá esse efeito no final. Sim, porque você tem aquela sensação de quase uma escultura cinética, né? Não é? E como é que você conseguiu esse efeito na superfície do material? Bom, esse efeito na superfície a gente agradece aqui a marisia, né? Que na verdade em 24 horas a gente conseguiu um efeito que a gente trabalharia com aço tipo Cortem, que é o aço platinado. Aqui é um aço carbono comum, só que com a marisia ele oxida de uma velocidade enorme, que era o que nós queríamos. A gente queria que ele desse esse efeito alaranjado, que muita gente confunde até com a madeira, para dar um contraste e fazer um contraponto à madeira que nós temos na fachada, na estrutura do container, os brises. Que a gente vai mostrar agora. Só para finalizar, eles se sustentam aqui com o quê? Com solda? Como é que é o esquema para ficar de pé do jeito? Como eles são 16 peças de cada lado conformando 32 elementos, então elas são autoportantes. Ela se estrutura, então você dá um ponto de solda em cima e um ponto de solda embaixo. Então ela própria se sustenta. Então a gente tem um elemento autoportante. Muito bem, eu já esqueci o nome paraboloide hiperbólico. Isso. Você é engenheiro ou arquiteto? Eu sou arquiteto. Eu já ouvi essa pergunta várias vezes. Exatamente. Na verdade, eu tenho mestrado em engenharia civil também. Né? Okay. Agora, é interessante contar para as pessoas que o Rui trabalha com esse tipo de obra, com esse tipo de... como é que a gente pode chamar isso? De arquitetura, quase um show, né? Arquitetura show. Esses dias um colega perguntou, você é arquiteto ou artista? Eu sou um arquiteto. Arquiteto engenheiro. Exatamente. Arquiteto, muito bom. Porque aqui a gente tem depois, se vocês olharam, o Denis deve ter pegado essa vista de cá, que a gente vê bem esse efeito que você queria colocar. E depois você tem deste lado aqui
um cenário que é com a madeira a que você se referia. Exato, aqui a ideia a gente pegou o container porque quando surgiu a possibilidade de trabalharmos com container, a primeira coisa que veio à cabeça é eu não vou simplesmente botar um container em cima do outro e ficar lá aquele container. Então começamos a conversar com o pessoal do container e eu fiz, vamos fazer um container, um trabalho, vamos inclinar esse container. Aí vem a história de como é que ele vai ficar equilibrando, aí cava, não cava, resolvemos cavar, colocar um lastro para sustentar e provocar, porque quem passa às vezes não percebe nem que é um container. Então foi o primeiro elogio que a gente teve um dia aqui, foi a pessoa falou, não ia ser container? Eu disse, que ótimo, então significa que está funcionando. Que a ideia é desconstruir o container. Inclusive a gente está usando isso na arquitetura no dia a dia. A gente está começando, isso é um tipo de arquitetura que a gente costuma fazer na vida real, vamos dizer assim. Não somente no show. Não, e ficou uma... Você não vê, você vê a lateral, ficou um recorte, a gente nem consegue reconhecer muito bem onde é que estava o container. Que parte do container que você tirou? Foi o teto, foi o fundo? Na verdade, a gente tem 2 U's, né? A gente fez 2 6 com o container e soldou. É um container só, cortado no meio, fizemos 2 6 e soldamos. Como você falou, como você explicou, foi escavado lá embaixo. Exato, ele foi cavado, inclinou para encaixar ele, para poder ele dar os famosos 15 graus, que a gente já brincou tanto aqui dentro. Tinha que ser 15 graus, por causa do equilíbrio, do momento, toda essa questão do peso. É um engenheiro, arquiteto, artista. Aqui você fez os brises que se movem, né? Todos se movem. Aqui a gente aquece isso com a madeira, né? Uma madeira nobre, uma madeira proveniente de demolição, etc., que está se perdendo hoje, então é uma madeira muito boa. Hoje a gente resgatou isso e fez esse trabalho com brises, dando um conforto, né? Você vê que ele dá apesar de ser pesado, mas ao mesmo tempo nos dá uma tranquilidade, né? Nos aquece com vida. E a possibilidade de a gente abrir. Você trabalha, fecha, abre a direção do vento, você escolhe. Isso resgata o brise, né? O tradicional brise. Resgata um pouco do uso que você tem, a questão do vento e a questão do sol. Então você protege, ventila. Então é a nossa... E tem uma coisa curiosa, porque a gente já fez muito container em Casa Cor e sempre é um medo que as pessoas têm e as perguntas que a gente mais recebe são nesse sentido. O container sempre esquenta demais. O uso do container é que pode estar equivocado, né? Na verdade, porque o container original, normal, a gente tem um container de 6 metros, o de 12, né? Então você tem um pé direito pequeno. Então acaba virando uma caixa, porque ele tem 2,40 e acaba virando uma caixa. Aqui a gente pegou um container e fez um trabalho onde a gente tem um pé direito de mais de 6 metros. Exatamente. Então a possibilidade de você trabalhar dessa forma, a gente dá uma amplitude e apesar de Salvador ser quente, ficou confortável. O vento que vem ali do mar entrando por aqui direto. Vamos mostrar do lado de cá também essa vista, porque você colocou uma porta de madeira também, uma porta de madeira de demolição do lado de cá. Essa porta é uma porta antiga, inclusive, sabe, esse é o tipo de coisa que ama, tem gente que ama e tem gente que detesta, né? Porque é uma porta antiga, clássica, onde a gente colocou exatamente para dar um contraponto à questão do container. Você tem essa questão mais moderna, mais em tese prática do uso do container, e trouxemos um elemento antigo para dar realmente um contraste e marcar a entrada. Por ser a estrutura principal do acesso da Casa Cor, a gente tem aqui uma porta não tão grande quanto se imagina, porque a gente queria dar essa característica porticada da estrutura, mas o acesso reduzido, porque quando você entrar aqui, você vai ter a seguinte percepção. Você vem caminhando de lá para cá, a escultura, ela dá uma ofuscada na casa. O container, pelos brises estarem nessa arrumação, não é por acaso, é para fazer com que quem vem andando não enxergue dentro da casa. E quando você chega na frente da porta de entrada, você enxerga a ponta da casa e isso faz com que a casa aumente, ela tenha glamour, ganhe glamour, exatamente pela conformação. Então é um cenário, é um teatro. A busca de fazer com que um elemento arquitetônico valorize o outro. Então a tentativa e a busca foi essa, pelo menos. Sim, o efeito é exatamente esse. Você chega de lá e você não vê a casa mesmo, né? Exato. Depois você fala, olha a casa. Essa casa foi construída em que época, você sabe, Rui? Não sei exatamente, mas essa é uma casa, a Luizinha sempre sabe isso bem, mas essa casa tem aí, pelo menos aí uns 80 anos talvez. Deve ter passado por reformas, né? Alterações. É uma casa muito antiga. Ela é uma casa relativamente grande, entendeu? Para os moldes, para os padrões de hoje, né? Que é uma casa de um quarteirão, né? de esquina a esquina. Mas é uma casa que tem um valor e se você olhar dentro da casa, você vai perceber que você tem
pisos fantásticos, mármore, trabalho em madeira, muita coisa bacana. Então, tem muita coisa ainda do resgate daquela arquitetura tradicional mais antiga. Sim, que a gente começa a ver na hora que passa por esse espaço aqui. Tem especificidades que devem ser levadas em conta quando se faz uma recepção para uma amostra como essa? Você que fez aqui algumas vezes, que fez Brasília também? Bom, primeiro é um ambiente extremamente funcional. Então o ambiente vai funcionar. Então ele tem que se preocupar com a que ele se serve. Nesse caso, a gente tem um elemento de dupla função. Ele tem a função estética convidativa, que é marcar a fachada, e ao mesmo tempo tem uma função de acolher uma bilheteria, onde o pessoal vai estar aqui, vai estar esperando, vai estar comprando um ingresso para poder acessar. Então, a expectativa era criar um local onde você entre e se sinta realmente num lugar mágico. E dá a tudo que está aí dentro o devido valor. Então a pessoa chega aqui, se encanta para poder entrar e conseguir perceber que são ambientes fantásticos que tem aí dentro. Então, exatamente isso que acontece quando a gente passa por aqui. É quase um portal. Falar em portal, a gente pode subir por ali agora para a gente ficar bem embaixo das vigas em U do paraboloide, não, hiperbólico. Do paraboloide hiperbólico. Você já fez cenário para cenografia de teatro ou cinema também, não? Eu fiz muita coisa de evento de carnaval. Ah, é? Muita coisa de carnaval durante alguns anos. Eu fiz 5 anos, eu fiz um dos maiores camarotes daqui, fiz outros também não pequenos, mas um tamanho significativo, e fiz muita coisa de evento. De fachadas assim com 100 metros por 20 de altura, coisas bem grandes. Eu disse que eu sou megalomaníaco, eu adoro um negócio de fazer um trabalho. Mas que é para chamar a atenção, quer dizer, esse é o propósito, né? E o pessoal brinca comigo, vem cá, você gosta de complicação? Eu gosto do um pouco mais difícil, a gente vai atrás. Um pouco mais difícil, compensa mais, dá mais gosto. Ele que é um patinador, que joga hóquei sobre patins, eu já descobri tudo, até caruru já comemos junto. Muito bacana, Rui, ter te conhecido aqui. E em 2015 não nos encontramos em Brasília, quando o dia que eu cheguei você estava saindo, então não gravamos lá, mas a fachada de Casa Cor Brasília foi registrada pelo TV Casa Cor, então é possível encontrar no nosso canal do YouTube. Agora vocês vão ficar com o Instagram do Rui, porque daí toda essa arquitetura de show, essa arquitetura cenográfica que você faz, a gente vai acompanhar. Qual que é o seu Instagram? Rui Espinheira, tudo junto. Eu estou lá. É Rui com I ou com Y? Rui com Y. Rui com Y, Espinheira. Estou começando o Instagram, né, tomando vergonha, entrando nesse mundo, porque o povo fica reclamando que eu faço as coisas e não publico. E estou tendo uma surpresa muito grata, assim, que eu estou gostando. Que bom. Aí que eu brinco, eu digo, já estou com 20 fotos. Já está com 20 fotos? 150, não, quantos seguidores? Daqui a pouco a gente fala, vamos aumentar o número de seguidores do Rui? Vamos, aí, pronto, então vamos aumentar os seguidores do Rui. Não, eu tenho um material que estou selecionando, inclusive as fachadas anteriores eu quero publicar, me pediram isso até para eu poder publicar. Então, assim, estou organizando um material que está guardado, né? O povo diz, eu fiquei escondendo as coisas, eu vou trazer para poder publicar. Muito bom, espero te encontrar muitas outras vezes, em outras Casa Cor, inclusive. Tá bom? Fiquei muito feliz de te conhecer, Rui. Prazer. A gente vai continuar mostrando Casa Cor Bahia. Vocês conheceram a fachada e a recepção que foi feita pelo Rui, como eu falei, profissional que já fez Casa Cor Bahia algumas vezes e que fez também Casa Cor Brasília. De Casa Cor foi Bahia e Brasília só, ou teve mais? Bahia e Brasília, lá também fachada e recepção. Muito obrigada, Rui. A gente vai continuar mostrando Casa Cor Bahia hoje em TV Casa Cor. Obrigadão.